Isso foi bem rápido e é chamado de cache hit. Agora, imagina, vamos de vermelho agora. Você tem uma letra C, aí a cache faz não tenho, não tenho. Isso aqui é um cache miss. Cache miss. É quando você vai buscar na cache e não está lá. Miss significa sentir falta, né? Falhou, errou, não estava lá. Então, cache miss significa não encontrei na cache. Como eu não encontrei na cache, aí a CPU ela se vê obrigada a se humilhar, indo para o barramento da placa-mãe, subindo até a memória RAM para poder buscar uma letra C. Ela aproveita e traz logo essas duas aqui. A memória RAM é a terceira mais rápida memória do seu computador. A memória principal é a terceira mais rápida. Porém, a diferença é enorme. Ela é muito mais lenta que as outras duas anteriores. Certo? As outras duas anteriores são bem rápidas mesmo. A memória RAM é muito mais lenta. Então, todas as vezes que a CPU precisar ir na memória RAM, ela vai ficar mais lenta. Se o trabalho fosse todo ele feito, realizado aqui dentro, o seu computador seria super rápido o tempo todo. Mas ele não é super rápido o tempo todo. Ele é muito super rápido quando ele usa memória cache. Então, você acabou de perceber que se eu tiver mais memória cache, é porque eu vou conseguir guardar mais coisa aqui. Se eu vou conseguir guardar mais coisa aqui, eu vou precisar menos da memória RAM. A memória RAM vai ser menos requisitada. Se ela vai ser menos requisitada, eu vou ter mais velocidade. Então, quando eu tenho mais memória cache, eu vou ter mais velocidade. Simples, rápido e fácil. Só isso. Mais memória cache significa mais velocidade. Ok? Com isso, a gente já pode passar para o que? Vamos falar assim, os vários níveis de cache. Os vários níveis de cache. Bom, eu tenho aqui à minha disposição o núcleo 1 de um processador, o núcleo 2 de um processador. E olha o que eu tenho aqui comigo. Eu tenho a chamada cache nível 1. A cache nível 1, ou chamada cache primária, ela pertence a cada núcleo. Cada núcleo tem sua própria pequena parcela de cache. Depois da cache primária, existe um segundo nível de cache chamado cache L2, ou cache secundária. A cache secundária só é requisitada se a informação não estiver na cache primária. E aí nós temos a cache L3, que normalmente é a cache com maior capacidade de armazenamento, chamada cache terciária. A cache terciária, ela só é consultada se a informação desejada não estiver nem na cache L1 nem na cache L2. Certo? Então, a memória cache tem 3 níveis. Antes de ir buscar na memória RAM, a CPU procura nos 3 níveis de cache. A cache primária, que é menorzinha e mais rápida, a cache secundária, que é um pouco maior e um pouco menos rápida, e a cache terciária, que é a terceira em nível de em hierarquia, vamos dizer assim. Né? Como é que isso funciona? Deixa eu ver se a gente tem um slide para isso. A palavra Pernambuco está chegando. Beleza. Pernambuco chegou ali e ficou toda na memória cache terciária. Parte de Pernambuco vai para a cache secundária. Parte de Pernambuco vai para a cache L1 de cada núcleo. Pronto. É assim que funciona. Existem as mesmas cópias em cada um dos níveis de memória cache. Dessa forma, eu acho que eu não tenho nem animação para isso. Eu acho que eu não tenho nem animação. Não tenho. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Voltei. Olha só. Primeira coisa. Olha só. Se uma dessas CPUs, eu quero uma letra P, a outra CPU disse, eu quero uma letra E. A letra P está aqui. Então ela vai ser fornecida rapidamente. A letra E está aqui. Então ela vai ser fornecida rapidamente. Massa. Quando uma CPU dessa quiser, por exemplo, uma letra N. Pronto, essa CPU aqui que é a letra N. Certo? Vai se perguntar na cache L1, não tem. Então vai se perguntar na cache L2. A cache L2 tem, vai trazer para cá
e a letra N vai ser obtida. Do mesmo jeito, se esse cara quiser uma letra M, vai procurar na sua cache L1, não vai achar, vai procurar na sua cache L2, vai achar, e aí a M foi trazida. E isso vai acontecer até que a informação não esteja em nenhuma cache. Por exemplo, eu estou procurando, né, a minha CPU procura a palavra Ceará. Pronto. Eita, Ceará não está aqui. Ceará não está aqui. E Ceará também não está aqui. Onde é que está Ceará? Depois de pesquisar isso, né? Tá na L1, não tá. Tá na L2, não tá. Tá na L3, não tá. Então bora para a memória RAM, é o jeito. Aí vai lá buscar na memória RAM, que é longa, longe, demorada, mas vai buscar e vai achar a palavra Ceará. Os vários níveis de memória cache servem para diminuir a possibilidade de ter que ir para a memória RAM. Certo? Ok. Bom, eu vou aparecer aqui antes da gente continuar, que é mais para fazer a pergunta e saber como é que tá. Como é que tá, pessoal? Eu estou falando rápido demais, eu estou, assim, deixando sem compreender. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Por favor, me dê um feedback aqui para eu saber se vocês estão gostando da aula, se não estão, se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando muito alto, se está incomodando. Eu quero saber a resposta de cada um de vocês. Essa aula vai ficar na plataforma do Prime, sim. Essa aula aqui faz parte do seu curso, vai ficar na plataforma do Prime para todos os alunos que tiverem inscritos. E é isso, né? Só para lembrar, que o pessoal está perguntando muito isso. Mas me dê o feedback aí no chat, por favor. Quem tiver aí. Quem não deu like aqui, quem não deu like aqui na aula que o Prime está disponibilizando para vocês, dê o like agora, por favor. Nós temos 142 pessoas assistindo e apenas 14 deram like. Isso é falta de vergonha, pelo amor de Deus. Vocês não têm vergonha disso, não. Só 14 pessoas deram like nessa aula aqui embaixo. Bora! Bora simbora. Oi, Eliane, obrigado, que coisa boa. A Carla tá clareando, Erci, tudo jóia. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. É uma honra, é um privilégio estar aqui fazendo parte dessa equipe, né, do Prime, que eu amo tanto. Lidiane Coutinho, Malu Aragão, meu amigo Fernando Castelo Branco, a pessoa que mora no meu coração, Tiago Pacífico, o professor Pacífico, meu Deus do céu, Pedro Evaristo, só a galera do bem aqui. Então é um grande prazer estar aqui fazendo parte dessa equipe. A Arielle, que sempre me acompanha aqui na técnica, parabéns aí, Arielle, obrigado por tudo sempre. Bora lá, prosseguir. Bora tirar a tela e bora prosseguir com a memória cache. Sobre os níveis de memória cache, a gente já sabe, a cache L1 ou cache primária é mais rápida de todas, é o nível mais próximo da CPU, ou seja, é quem a CPU consulta primeiro, a cache L2 é consultada depois, apenas se houver um cache miss na L1 é que a L2 é consultada, certo? E a cache L3 é a última de todas, a maior, e a que é consultada apenas em terceiro lugar, certo? Apenas em terceiro lugar. Bora lá. Memória cache é fabricada com SRAM, ou seja, detalhe, viu? Detalhe que é muito importante. Os registradores são a memória mais rápida do computador. Registradores são a memória mais rápida do computador. Eles são fabricados com memória SRAM, memória RAM estática. Certo? A memória cache também é fabricada com os mesmos chips. A memória cache também é fabricada com chips de memória SRAM. Já a nossa memória principal, ela é fabricada com chips do tipo DRAM, memória RAM dinâmica. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Certo? Mas todas essas três memórias são fabricadas como RAM. Se faltar energia, elas perdem seu conteúdo. As três perdem conteúdo. Beleza? Bora para a próxima. Duas informações que quase nunca caem em prova. É o conceito de palavra e o conceito de litografia. Isso é o que falta para a gente terminar de estudar CPU. Tudo isso que a gente está vendo é apenas CPU. Apenas o cérebro do computador, certo? Então, bora lá. O que é palavra e o que é litografia? A palavra do processador é a quantidade de informação que ele consegue manipular de uma vez só. A quantidade de informação que ele consegue manipular em um único pulso de clock. Ou seja, a quantidade de informação que a CPU consegue receber ou transmitir em um único pulso, em um único
batimento cardíaco, tá? A gente tem processadores hoje que trabalham com 64 bits. Eles recebem 64 bits, eles transmitem 64 bits, eles conseguem processar 64 bits de uma vez. O que significa isso? Ó, eu tenho aqui um processador... Eita, peraí. Vamos desenhar aqui. A palavra do processador desenhado sou eu que tenho que desenhar. Ó, aqui está o processador. E aqui está a quantidade de informação que ele recebe. Aqui tem um fio, outro fio, 3, outro fio, 4, outro fio, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então veja só. Aqui está o seu processador. Quando o processador vai buscar da memória RAM uma informação, ele não pode buscar mais do que a quantidade de sinais elétricos que ele fisicamente consegue receber. Em outras palavras, a quantidade de fios. Veja só, por esse fio ele recebeu o pulso 0, por esse fio ele recebeu o pulso 1. Pulso 1, pulso 1, pulso 0, pulso 0, pulso 1, pulso 0. Pronto. Então ele recebeu aqui 8 zeros e 1s. De uma vez só, essa CPU recebeu 8 zeros e 1s, 8 bits. O que é um bit? Um bit é um pulso elétrico. Um pulso elétrico. Simplesmente a informação que seria uma lâmpada. Ou está apagado ou está aceso. Um bit, ele pode assumir dois valores. Ou um bit assume o valor 0, indicando que ele está apagado. Ou um bit assume o valor 1, indicando que ele está aceso. Essas informações reordenadas, do jeito como elas podem ser recebidas, elas podem significar letras, podem significar cores, podem significar sons, entre outras coisas. Certo? E aí veja só, preste bem atenção. Esse, esse sinal aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. São 8 bits aqui. Mas esses 8 bits, do jeito como eles estão, eles significam a letra A maiúscula. Para o código internacional que existe, significa a letra A maiúscula. Então imagine, se um processador ele consegue receber 8 bits de uma vez, é porque ele só consegue receber uma letra de uma vez. Nossos processadores hoje, eles não usam 8 bits. Nossos processadores são processadores de 64 bits. Ou seja, eles não conseguem receber apenas uma letra por vez. Eles conseguem receber 8 letras a cada vez. Por quê? Porque 8 bits é o necessário para armazenar uma letra do nosso alfabeto. Então, quanto maior a palavra de um processador, quer dizer, a palavra de um processador é 64 bits hoje. Quanto maior a palavra de um processador, maior a velocidade de recebimento, processamento e devolução de informações que um processador tem. Mais rápido ele vai ser. A gente vai, daqui a alguns anos, passar para a geração dos 128 bits. Quem sabe, né? Em breve, nossas próximas CPUs, daqui a, sei lá, 3 anos, 5 anos, vão estar com 128 bits, vão duplicar sua capacidade de palavra, sua capacidade de recebimento de informação. Então, a palavra é medida em bits e ela determina a quantidade de informações que uma CPU consegue receber de uma vez só, a cada pulso de clock. E o que é a litografia? A capacidade de desenhar circuitos cada vez menores. Hoje nós temos litografia da ordem de nanômetros. Nanômetros significa 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, 1 bilionésimo de metro. Certo? 1 metro dividido por 1 bilhão. Então imagina só. Hoje nós temos processadores da ordem de, sei lá, 4 nanômetros. Isso aqui é a distância entre um circuito e outro. 4 nanômetros. 4
bilionésimos de metro. Gente, é pouca coisa. A distância entre um circuito e outro desse aqui, ó. É isso aqui, essa distância aqui. A distância entre um circuito e outro está na ordem de nanômetros. Quanto menor a distância, mais circuitos eu consigo colocar num espaço geográfico igual. Então, ou seja, quanto menor a litografia, quanto menor essa distância, quanto mais evoluída a litografia, mais circuitos eu consigo desenhar, ou seja, posso construir processadores cada vez mais poderosos em um espaço cada vez menor. Ok? Bora lá. Próxima. Eita, vamos para algumas questões sobre CPU. Certo? São questões de bancas variadas, tá? Sobre CPU. A gente tem aqui a memória criada para acelerar a velocidade de transferência das informações entre a memória principal e o processador. Sem sombra de dúvida, não tem o que fazer. Memória cache. Lembre-se de uma coisa, a memória cache sempre vai ser vista como uma memória intermediária. Intermediária. Certo? Intermediária entre quem? Entre a CPU e a memória principal. Claro. A CPU pergunta primeiro a cache. Né? A CPU pergunta primeiro a cache se a cache tem. Se a cache tiver, tu tens uma letra A? Tenho. Toma. Não precisa da memória principal. Tu tens uma letra B? Não tenho. Então eu vou buscar na memória principal. Trago para cá e depois uso a letra B. A memória cache, ela é uma memória que acelera a troca de dados entre a memória principal e o processador. Ela atua como intermediária. Por isso a resposta clara dessa pergunta é memória cache. Certo? A CPU contém pequenas unidades de memória de acesso rápido para auxiliar o armazenamento temporário da informação durante o processamento. Esse tipo de memória é conhecido como... Veja, a CPU contém pequenas unidades de memória de acesso rápido. Como é a CPU que contém, não é o processador, estamos falando do registrador e não da cache. Certo? Por isso é importante saber que CPU não é considerada processador. Certo? Não é considerada processador. Veja que a pergunta fala sobre a CPU, contém pequenas unidades de memória. E a CPU que a gente viu contém registradores, certo? A medida da capacidade de processamento de uma CPU é medida em... A pergunta está mal feita. Não é medida de capacidade de processamento. Não. É frequência de clock. Isso aqui está horrível. Certo? Frequência de clock. Pergunta mal elaborada. A resposta foi essa, certo? Foi Hertz. Mas não tinha como ser outra. Mas a pergunta mal feita. A capacidade de processamento ou o poder de processamento, capacidade não seria a palavra certa, mas poder de processamento. O poder de processamento de um processador é medido em flops, por incrível que pareça, flops. Essa expressão significa operações matemáticas, operações de ponto flutuante por segundo. Flutuante, esse FL, O de operação por segundo, certo? O que é uma operação de ponto flutuante? O que é uma operação de ponto flutuante? Vê que nome esquisito. Esse pessoal de informática é tudo doido. Operação de ponto flutuante é matemática com números quebrados. 9,34 vezes 12,85301, por exemplo. Tá. Para o computador, assim como para nosso cérebro, fazer cálculos com vírgula é mais complicado. Então, a coisa mais difícil que um computador faz é fazer cálculo com número com vírgula. Aí veja só, ele considera isso realmente muito pesado. Aí você pode medir quantas dessas operações ele faz por segundo. Quanto mais operações difíceis ele fizer por segundo, mais rápido ele é. Então, flops
São operações que usam números quebrados por segundo. Quantas operações matemáticas com números quebrados a CPU consegue fazer por segundo? É isso que mede o seu poder de processamento. Flops. Certo? Quer dizer, essa seria a melhor resposta para essa pergunta mal feita. Certo? A CPU pode ser definida como? A CPU é o chip que, o quê? O chip que executa as instruções. Se bem que isso, executar as instruções é a unidade de controle, para ser mais exato, né? Mas vamos lá. Ok. O circuito eletrônico que executa as instruções dos programas, certo? É a CPU. É o chip que controla a placa de vídeo? Não, a placa de vídeo é um equipamento separado. Não é memória. Não é pendrive, que é memória. Não é cartão de memória, com certeza. A CPU é o chip, o circuito eletrônico que controla, executa as instruções do computador. Ok? Vamos agora pular um pouco de alegria. Vamos sair da CPU, porque a gente viu basicamente tudo que era necessário ver sobre CPU. Tudo que era necessário ver sobre CPU. Isso não te exime de ir ler teu livro, teu material, tá? A apostila tá lá com tudo isso. Alô? Tô aqui de novo, tô aqui de novo. Ok, pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já tem a resposta aqui pra gente. Voltou agora. Bom que a gente não começou o assunto de placa-mãe, né? Vai começar o assunto de placa-mãe agora pra gente não perder absolutamente nada. Então já vimos CPU, vimos tudo que era necessário ver sobre CPU, mas você vai ler o seu conteúdo, sua apostila também, porque lá tem um conteúdo completo para você, certo? E agora nós vamos continuar com, cadê? Vamos continuar com a placa-mãe agora. Depois o pessoal da técnica faz o corte aí do vídeo, né, para não ficar essa coisa feia. Vamos lá, minhas redes sociais, @professor João Antônio, dá um oi lá no Instagram agora, né? Vai lá no Instagram, professor, tô lhe assistindo daqui, direto da cidade tal, é importante, né? Bora lá, bora simbora. A placa-mãe, quem é a placa-mãe? Pois bem, a placa-mãe é a placa de circuitos principal do seu computador. A principal placa de circuitos de um computador é chamada de placa-mãe. É na placa-mãe que a gente vai encaixar todos os demais componentes, ou seja, a CPU vai ser encaixada na placa-mãe, né? O processador, a memória RAM, os discos, né? Tudo isso vai ficar encaixado na placa-mãe. Todos os barramentos, que são aqueles barramentos que interligam os componentes, as estradas que interligam os componentes, também ficam, também ficam na placa-mãe. Certo? Vamos conhecer um pouquinho dos conectores da placa-mãe, né? Isso aqui cai muito em prova. Quando cai hardware, cai muito você saber quais são os conectores. Certo? Porque, olha, a placa-mãe ela tem locais para conectar os principais equipamentos que formam o seu computador. Eita, Carla ia tomar café, né? E aí a Messia pergunta se vai ter intervalo. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de mostrar a placa-mãe e a gente dá um intervalo. Tá certo? Termino de mostrar a placa-mãe, que é uma coisa relativamente rápida, e aí eu libero para o intervalo de 10 minutos para vocês descansarem e a gente voltar até o final da aula de hoje, né? Que deve ir mais ou menos até as 16h30, 17 horas, tá? Então, intervalo, concorda? Combina comigo? Daqui a alguns minutos, quando eu terminar a placa-mãe, aí a gente vai dar um intervalo, tá? Ok, tela cheia aqui. Então, chamamos de socket o encaixe do processador. Então veja só, esse cara aqui, ó, esse encaixe quadradinho, onde você justamente vai colocar o processador vai ser encaixado aqui, ele é chamado de socket, ó. Socket é o encaixe do processador.
Tá certo? O que mais? Tá aí, ó, o processador sendo colocado no socket, tá certo? O que são slots? Slots são quaisquer conectores compridos e finos. A palavra slot significa fenda, fenda ou rachadura, certo? Então, qualquer encaixe fino e comprido é chamado de slot. Nesses casos aqui, esse da foto são os slots para a memória RAM. Então, esses aí são os slots usados para a memória RAM, certo? Olha aí, beleza? A memória RAM sendo colocada nos seus slots. A memória RAM é vendida nessas plaquinhas verdes chamadas pentes. E aí os pentes são encaixados justamente nos slots adequados, certo? Bora lá, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma outra foto aqui. Opa! Vocês não viram. Ah, eu fiz uma besteira aqui, mas voltei. Tá aqui, ó, outros slots que não são de memória, mas são do mesmo jeito, são chamados de slots, porque são compridos e finos. Chamamos de portas todos os conectores que ficam externos ao gabinete, ou seja, a placa-mãe ela tem conectores que ficam visíveis do lado de fora do gabinete. Esses conectores são genericamente chamados de portas. A porta USB você conhece, a porta, tem vários tipos de porta aí para encaixar na placa-mãe. Certo? Ó. Aí, quantas portas? Eu tenho aqui porta USB, certo? Então, veja só. Porta USB, porta HDMI, porta RJ45, que é a placa de rede, porta USB, tudo isso é porta. Tudo isso está do lado de fora do seu gabinete. Faz parte da placa-mãe? Faz. É um conector para ligar equipamentos? É. Mas eles são visíveis do lado de fora do gabinete. Certo? A placa-mãe, ela tem um circuito central chamado chipset, certo? Veja só, eu quero deixar bem claro isso. O chipset, ele é um conjunto de normalmente 2 chips, ou seja, 2 circuitos. É uma dupla sertaneja, certo? Então aqui está o Zezé de Camargo e aqui está o Luciano, certo? Debaixo desses metais aí, desses dissipadores de calor, existe o Zezé de Camargo e o Luciano. Então, o chipset é formado por normalmente 2 chips. A ponte norte, que é o Zezé de Camargo, e a ponte sul, que é o Luciano. Vamos limpar aqui para a gente desenhar de novo. Zezé de Camargo está aqui embaixo deste dissipador de calor grande, porque Zezé de Camargo é o cara mais importante, é a alma da dupla. E aqui nós temos o Luciano. O Luciano é menos importante. Certo? Nada contra o Luciano, mas sinceramente, se Luciano não cantasse, a dupla estaria melhor do que se Luciano cantasse. Luciano não canta absolutamente nada, certo? É por isso que eu tenho 2 chips, um chip que é mais importante, chamado ponte norte, e um chip que é menos importante, chamado ponte sul, certo? Ali estão eles dois embaixo dos seus respectivos dissipadores de calor. Então, a ponte norte é o chip mais importante. Ela também é conhecida como MCH, ou controlador, hub, centro nervoso, núcleo de controle de memória, e ele liga diretamente a CPU, à memória RAM, liga diretamente a CPU aos barramentos mais importantes. Então a ponte norte é Zezé de Camargo, está aqui embaixo, ó. Embaixo desse metal preto está um chip chamado ponte norte. O que é que a ponte norte liga? Poxa, a ponte norte só liga a CPU, vê, só a CPU e a memória RAM. E, é claro, os barramentos mais rápidos, os barramentos mais importantes. Então, isso aqui é o centro nervoso da placa-mãe. A ponte norte é o centro nervoso da placa-mãe. Tá? A ponte sul, ela é mais fraquinha. A ponte sul, ela é chamada de núcleo de entrada e saída. É o chip menos rápido. No caso, aqui, a ponte sul estaria aqui. Embaixo desse dissipador de calor aqui seria a ponte sul. Você sabe que Zezé de Camargo está aqui, embaixo desse. Então a ponte sul é menos importante. Mas Zezé de Camargo está ligado a Luciana. Provavelmente os 2 filhos de Francisco, né? Francisco foi lá e disse, ó, cuida do teu... Os 2 filhos de Francisco são Zezé de Camargo e Luciano ou são Leandro e Leonardo? Chitãozinho Chororó, quem é? Não sei, eu acho que é Zezé de Camargo e Luciana. Então aí, cuide do seu irmão, já que seu irmão não vai servir para nada, já que seu irmão não canta, já que seu irmão tem uma voz péssima, você vai ter que ganhar a vida e dar parte do dinheiro para seu irmão. Pronto, é mais ou menos isso que você tem com a ponte norte e a ponte sul.
A ponte norte está ligada à CPU, está ligada à memória RAM, está ligada aos barramentos velozes, e a ponte norte está ligada aos barramentos menos velozes, às portas menos velozes, certo? Portanto, a ponte sul está ligada diretamente aos barramentos mais lentos, os barramentos dos periféricos, os barramentos menos rápidos, certo? Ok, o desenho seria mais ou menos esse, né? Vamos falar sobre CPU, GPU e APU, que é importante. O que acontece hoje é que o processador, a CPU é o processador, certo? O processador sempre foi a CPU, sempre. Certo? Só que de uns tempos para cá, as placas de vídeo passaram a ter GPU, que é a unidade de processamento gráfico, que é o cérebro da placa de vídeo. Só que hoje em dia, os processadores, eles têm ao mesmo tempo CPU e GPU. Então, eles fazem o que chamamos de APU, unidade de processamento acelerado. Uma APU é um processador que tem CPU para controlar o computador e GPU para controlar o vídeo. Ao mesmo tempo, um processador ele tem CPU e GPU, fazendo com que a placa de vídeo seja desnecessária. E quando isso acontece, né, quando a CPU passou a ser GPU e APU, né, acontece o seguinte, o nosso processador ele já é CPU e GPU, unidade de processamento gráfico. Aí ele está ligado diretamente à saída para o monitor e ligado diretamente à placa-mãe. Placa-mãe não, memória principal, desculpa, memória principal. Certo, aí existe agora o chipset, não precisa mais de 2 chips, o chipset só precisa de um chip, sei lá, a ponte norte. A ponte norte assumiu carreira solo, por quê? Porque ela pode ligar os outros barramentos lentos e rápidos, porque parte da responsabilidade que era da ponte norte era ligar na placa de vídeo, na GPU. Então agora o próprio processador assume a função de CPU para falar com a memória principal e GPU para falar com o vídeo. Não precisa mais da ponte norte fazendo isso. Então hoje, algumas placas-mães só tem uma ponte norte, não tem mais a ponte norte e a ponte sul. Não precisa mais de Luciano. Luciano voou. Tchau. Também não canta, né? Posso fazer o quê? Bora lá. Então com isso vou dar 10 minutos para vocês descansarem, certo? Depois daqui a gente vai falar sobre memórias. O tópico é memórias, mas esse tópico, deixa eu botar logo o slide pronto para vocês. E agora, a gente vai ver memórias assim que voltar.